Então, logo mais, vou pedir para vocês darem um alôzinho ali no bate-papo, para quem não conhece a plataforma, ali na parte de baixo do Zoom, tem o ícone do chat ou do bate-papo, onde a gente pode enviar as mensagens para todo o grupo. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão útil, tão presente em nossas vidas, que são as reuniões. Com certeza faz parte aí da rotina de muita gente, né? Quem trabalha em organizações, participa de grupos. Então, espero que seja um momento de bastante aprendizado, embora breve. E nós vamos convidá-los, estamos convidando também para participar deste nosso webinar. Então, a gente vai ter alguns momentos de conversa aqui, que a gente vai abrir os microfones, convidá-los a participar. E a nossa intenção é reproduzir um pouquinho da experiência de uma reunião com Thinking Environment ao longo do nosso webinar. Quem vai nos apresentar esse tema, este assunto, é a Ana Lúcia Munsner. A Ana é consultora, é coach, facilitadora do Thinking Environment, uma das pioneiras da metodologia aqui no Brasil, junto com o Stefan, seu companheiro, sócio da Munsner também. E a Ana se formou em engenharia civil, trabalhou fora do país com desenvolvimento regional, descobriu a teoria U, descobriu o Thinking Environment, se aprofundou nesses assuntos e hoje é a primeira facilitadora certificada da Time to Think para ministrar os cursos de Thinking Environment aqui no Brasil. Então, dou as boas-vindas a todos e a Ana também, ao Marcelo Castilho, que será nosso convidado hoje aqui, também vai participar, falar um pouquinho da sua experiência. Então, se quiserem dar um alôzinho aí para todos, fiquem à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, poder compartilhar o que a gente está aprendendo com o Think Environment e essa aplicação muito especial que faz toda a diferença no nosso dia a dia, que é aprender a lidar melhor com as reuniões. Então, estou muito feliz de estar com vocês hoje. Ana, quer dar um oizinho aqui antes de eu chamar para o check-in? Eu ainda estou aqui me entendendo com a parte técnica, mas boa noite a todos. E que alegria estar nesse ambiente virtual e, ao mesmo tempo, que vence barreiras de estados e estamos no mesmo espaço. Então, muito bom estar com vocês e que bom quem conseguiu estar nessa noite aqui junto. A Daniela, que seria nossa convidada também, ela não está muito bem agora, ela passou mal, então ela não vai conseguir participar com a gente. Mas, se por um acaso ela aparecer, ela entra aqui e vocês a verão. Normalmente a gente vai manter os microfones fechados para evitar ruídos. Qualquer coisa, se vocês precisarem falar ou alguma coisa, podem enviar mensagem diretamente para mim aqui no bate-papo. E para a gente iniciar, gostaria de saber como que vocês estão chegando. A gente está com o tempo um pouquinho limitado, a gente não vai conseguir abrir o microfone agora para todos falarem, mas peço que enviem ali no bate-papo mesmo, por escrito, nome, de que cidade que vocês são, e em uma palavrinha como que vocês estão chegando aqui hoje. Legal, obrigada. Tem Eliane, que está feliz, Mônica de Curitiba, Marcelo chega animado, Ana animada também aqui em Curitiba, Isabel é de São Paulo,
Eliane chega cheia de energia para ouvi-las, que bom. Yara, de São Paulo, ávida por conhecimento, que delícia, muito bom. Vi que a Lívia entrou aqui na sala, acho que agora há pouco. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Pode mandar lá no bate-papo como que você está chegando, em uma palavrinha. O Fuad também já esteve com a gente no outro webinar, seja bem-vindo também, é de Itajaí. Bem-vindo. E a Eliane está com a Isabel junta em São Paulo, que bom. Falou que a Isabel está cheia de energia e ela está feliz. Que ótimo, gente. Bom saber que todos estão chegando animados. Ficamos felizes também por estar com vocês e podendo compartilhar esses conhecimentos. Eu trabalho com a Musa na parte de comunicação, mas também sou facilitadora de Thinking Environment. Então, talvez eu fale um pouquinho com vocês aí ao longo do curso. Vou convidar a Ana para iniciar, então, introduzir. E qualquer coisa, só falar comigo aqui. Sejam bem-vindos. Bom webinar. Sejam bem-vindos. Todos me escutam bem? Só um sinal se estão me escutando. Sim, ok. De coração e mente abertos para participar. E quem aceitou o convite de contribuir, que são facilitadores que estão também pelo Brasil aí, fazendo suas experiências. O Stefan também está com a gente, então tem alguns facilitadores que vão ajudar. Porque a gente que resolveu correr um risco hoje, que era fazer online uma reunião. E quem está presente é porque precisa estar nessa reunião. Vocês devem ter recebido uma pauta antecipadamente por e-mail, certo? Imagino que receberam essa pauta e a gente vai seguir um pouco essa agenda, sim, um pouco eu digo porque o tempo vai determinar o nosso limite e pensamos em deixar 15 minutos abertos no final, 15 a 20 minutos no máximo para quem quiser ficar para tirar dúvida, bater um papo informal, mas encerrar então às 20h30 como foi combinado. E para criar um ambiente de pensamento, eu gostaria de introduzir algumas coisas, quebrando uma regra, que é a reunião só inicia quando todo mundo teve a chance de falar e trazer a sua voz para a reunião. E eu vou quebrar essa regra por um motivo. Para a gente trazer a voz das pessoas que estão presentes e já usar os nossos processos, que tal se conhecêssemos o que faz criar esse ambiente e a gente fizesse isso juntos? Porque esse ambiente é um constrói para o outro. Eu construo para mim mesma, mas eu construo para o outro. E eu queria trazer um pouco do contexto, pedir ajuda dos colegas para colaborarem também, que contexto é esse que faz criar esse ambiente de tamanha qualidade de pensamento, que qualidade é essa e como a gente cria, que componentes são esses. Tudo bem para vocês, então, escutarem um pouquinho e daí a gente vai para a prática. Acho que era essa a ideia. E é um pouco um desafio no sentido de que prática vai ser essa online, porque a gente está se familiarizando agora com esses sistemas online para poder levar isso para mais lugares além dos já conhecidos. Deixa eu só checar aqui. Eu vou tirar o bate-papo e deixar sem distração, então acho que a Dayana está cuidando aqui do chat, eu vou deixar sem. E contar para vocês um pouco. Bom, falei, deixa eu ver se agora eu que preciso me cuidar com a parte técnica aqui para não me atrapalhar, mas vai lá, vamos lá. Vocês receberam então essa agenda. Contar para vocês o que é esse tal de Thinking Environment e que pressuposto é a base que está por trás dele, que faz isso tudo aparentemente funcionar bem. E que atitudes e comportamentos apoiam uma reunião de qualidade? Afinal, a gente veio aqui para uma reunião e para falar de reunião, apesar de ter muitas outras aplicações além de reunião. Mas esse foco aqui parece ser muito importante, principalmente para quem está dentro de empresas e não quer mais saber de reunião improdutiva, pessoas que se atacam nas reuniões, discussões infinitas e que não chegam no resultado. E há processos que ajudam a ter algumas atitudes que fazem essas reuniões terem uma melhor qualidade.
E aí a gente vai ter algumas experiências pelo Marcelo, a Dani infelizmente não vai poder estar, mas o que vem dando certo no Brasil? E também fora daqui é um outro ramo, mas esse trabalho começou há mais de 35 anos fora do Brasil, com a Nancy Kline. E hoje ele vem sendo disseminado em mais de 18 países com profissionais como nós, que vários estão aqui presentes, facilitadores, consultores, coaches, que também treinam outras pessoas e certificam profissionalmente. E isso está acontecendo em mais de 18 países hoje, chegou recentemente no Brasil e algumas empresas estão usando no mundo, porque percebem mesmo o valor que agrega, como a Shell já há muitos anos, a Johnson & Johnson, ainda fora do Brasil, ainda está para chegar na Johnson que está no Brasil também, Pfizer, e muitos deles começam com o processo de reuniões dentro das organizações, porque é o que faz muito sentido inicialmente. Depois se amplia para toda uma mudança de modelo mental, cultural, e por que isso está fazendo sentido? Porque parte de um pressuposto, e quem sabe faça sentido para vocês, da Nancy Kline, a qualidade de toda ação humana depende da qualidade do pensamento que antecede a ação. Esse é o pressuposto básico que está por trás desse trabalho, que é tudo que o ser humano faz. Por trás dessa ação existe um pensamento anterior. E a qualidade dessa ação vai depender da qualidade daquele pensamento, que por vezes a gente não se ocupa com ele. E a Nancy se ocupou com isso, acho que iniciou quando ela estava na escola, com 7 anos de idade. Foi a primeira vez que ela começou a se ocupar com esse tipo de ideia. E com essa pergunta, mais tarde, que se transformou no trabalho de vida dela, como ajudamos as pessoas a pensarem com qualidade? E de que qualidade ela estava falando, e a gente vai dar uma experimentação aqui, mesmo que pequena, nessa 1 hora. É uma qualidade de pensar que não é só aqui nesse racional, não é só o cérebro, é também, e a neurociência vem comprovando muito do que são essas práticas que a gente vai propor como altamente efetivas, porque parece que as áreas do cérebro que fazem a gente funcionar melhor mesmo, mas não é sobre isso somente, é um pensar que envolve outros cérebros, como esse mais embaixo, aqui tem toda uma rede neuronal muito qualificada também para pensar, e às vezes até melhor do que esses neurônios que estão no nosso cérebro, e é o pensar com o sentir. Hoje eu ouvia uma pessoa falando, é um pensar que sente, é conectar o que eu sinto com o que eu penso. E é um conectar com a minha ação, que vem de um lugar ainda mais profundo. E quando eu alinho esse pensar com esse sentir, com esse agir, algo acontece num outro nível de qualidade, de como eu gero as minhas ações, tomo as minhas decisões no mundo. E para responder essa pergunta, ela investigou por mais de 30 anos o que é que pode ajudar. E esse é o trabalho. E a resposta mais básica foi essa. Depende da forma com que as pessoas são tratadas enquanto estão pensando. Como que a gente ajuda as pessoas a pensar com qualidade? Depende da forma com que são tratadas. E essa forma, mais tarde, ficou traduzida bem didaticamente em 10 componentes. E a gente quer introduzir alguns para experimentar com vocês na prática. O primeiro é de atenção. Apesar de ser uma palavra muito familiar, aqui é ouvir, escutar, sem interromper, e com uma curiosidade, deixa eu até passar para cá já, um genuíno interesse, que essa escuta, ela não é mais para responder, é uma escuta para catalisar o pensamento do outro. E a gente escutou já em algumas outras abordagens, essa escuta ser chamada de escuta generativa, como o Otto Scharmer, que desenhou a teoria U, ele trata muito dessa escuta. E o Thinking Environment parece que faz a gente chegar rápido nessa escuta, quando ela é genuinamente interessada. E aí eu meio que observo mais essa voz que julga, essa voz que quer responder, seja com uma pergunta, seja com um comentário, um conselho, ela é muito rápida. E é nada mais do que esvaziar essa voz por um momento, deixar ela suspensa, para conseguir escutar vazio o que o outro realmente pensa. E aí, imagina numa reunião, agora as pessoas sabendo que não vão ser interrompidas.
E a tentação que é, então, eu tomar a fala toda para mim, já que agora eu não vou ser mais interrompido. E algo acontece na minha mente quando eu sei que eu não vou ser interrompido. Eu começo a pensar mais rápido, isso já é comprovado. E eu começo a chegar no fim do que eu tinha para pensar, porque a gente tem um impulso de interromper muito rapidamente. E a gente começa a criar um mecanismo de defesa dessas interrupções que consome muita energia. E aqui, o que acontece é que quando eu sei que eu não vou ser interrompido, vou já puxar um componente lá, que eu entro num lugar de tranquilidade. E me libero do senso de urgência interna, isso é muito rápido, mas eu também, às vezes, posso chamar esses componentes. Se eu perceber que estou num lugar de ansiedade, de não estou aqui de verdade, como eu chamo esse componente para mim? E aí, naquele aspecto de falar agora sem limites, a gente traz a igualdade. Somos iguais, primeiro, na nossa capacidade de pensar, e como seres pensantes, como seres humanos, os únicos capazes de pensar como espécies, somos os únicos que temos essa capacidade. E aqui a gente realmente se iguala. E aqui, dar o tempo, atenção, igualmente, e a vez na fala de cada um, é o que vai estabelecer igualdade. E algo bem importante que, apesar de uma hierarquia, funciona muito bem. Acordos e limites valem igualmente para todos. Não importa mesmo, eu posso respeitar toda uma hierarquia e ter igualdade. E as pessoas parecem que pensam melhor quando elas são tratadas como iguais. E elas pensam melhor quando têm tranquilidade. Deixa eu checar com os meus colegas se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa até aqui. Tudo certo, Ana, pode ir. O Stefan me emprestou um computador para eu ver a agenda separado. E aí ele apagou. Eu não sei ligar. Ele está na outra sala, mas agora eu vou ter que puxar a agenda da minha cabeça com as folhas aqui, não tem problema. Bom, antes da gente então abrir para uma primeira rodada com vocês, e a rodada é a forma mais igualitária que a gente conhece para estabelecer igualdade. E se eu fosse escolher por onde começar em uma reunião a introduzir alguns princípios, eu começaria por ela. Então vou começar a introduzir alguns princípios de reuniões que a gente vai usar. A gente considera esses princípios para rodar reuniões em Think Environment, criar esse ambiente de pensamento de qualidade. Primeiro, todo mundo importa. Em rodadas, cada um tem a vez para falar e ninguém fala de novo até completar a rodada. Inicia sempre com voluntário, ninguém é obrigado a falar e a rodada segue numa direção indicada. Então, eu vi quem estava na sala aqui e fiz uma mesa virtual. É bem assim que a gente faz quando faz reuniões virtuais. Se vocês olharem o nome de quem está à sua direita, à sua esquerda, você vai saber, então, como está essa mesa, para quando a gente fizer a rodada, você saber onde você está sentado. E aí, a direção da rodada indica que depois de você, alguém vai falar, e ele já sabe. Isso parece que traz muita leveza, quando eu sei que eu tenho garantido a minha chance para falar. Mas eu não preciso ter que falar. Não existe nada obrigatório num ambiente de pensamento que a Nancy sempre fala é um pensamento completamente independente. É esse lugar que a gente quer chegar, onde as pessoas têm coragem de dizer o que elas realmente pensam, com igualdade, então, mesmo em uma hierarquia, como eu já falei, dar atenção e a vez de forma igual para todos falarem, manter os mesmos acordos e limites e às vezes inclui um timer, inclui cada um usar o seu celular, não para ficar checando o WhatsApp, porque isso distrai e vai tirar a gente de atenção e vai colocar a gente num lugar de atenção parcial, e isso a gente não quer, porque a gente percebe que é o que traz produtividade, é tirar a distração e focar naqueles tópicos da pauta, por exemplo, tópico por tópico, uma coisa de cada vez, porque a nossa mente é unipontual. Ela só consegue mesmo tratar uma coisa de cada vez. Outro princípio é saber que você não será interrompido, permite que você pense realmente por si mesmo. E esse pensar por si, escutamos já de vários participantes de cursos e treinamentos que falam, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive a chance de pensar por mim. E o que é isso? Que diferença é essa? Que qualidade é essa de pensar por si, que a gente pouco experimenta nas nossas relações do cotidiano? É eu ter a coragem de investigar
o que realmente está vindo fresco naquela hora, e às vezes até assusta, e às vezes é tão vulnerável expor o que eu realmente penso, e a maioria das pessoas acaba deixando isso de lado, não tendo a coragem de expor o que realmente está vindo naquela hora sobre o que eu penso. Mas é de uma forma respeitosa. Sempre. E por isso que funciona, porque as pessoas acolhem outros componentes como da diversidade, elas conseguem escutar o que está sendo dito, independente de ser diferente ou muito divergente do que eu penso. Então, nesse princípio, eu permaneço interessado com atenção em quem está falando, mesmo em debates acalorados. Parece soft skill, mas quando eu chegar num tópico quente, num tópico que faz a gente ficar nervoso e mexe com os nossos canais internos e as nossas emoções e sentimentos, é um dos componentes também, a gente vai ver que não é mais tão fácil sustentar esse ambiente, aí vira hard skill. E aqui entra um outro componente que a gente vai falar também mais para frente, de apreciação, e ele traz o quarto princípio. Uma visão acurada da realidade inclui o que está funcionando bem. Então, inicie a sua reunião com foco no sucesso. E hoje a psicologia positiva traz aspectos muito firmes sobre o porquê a gente faz isso. E é bem pragmático. É porque liberam hormônios para o cérebro quando a gente entra num ambiente apreciativo e a gente quer que esses hormônios estejam mais presentes. São hormônios que estão também nos antidepressivos, são hormônios que as mulheres grávidas têm um monte, ocitocina, e alguns falam dos hormônios da felicidade. E a gente faz isso de forma muito prática e pragmática, mas verdadeira. E com esses princípios, vamos fazer uma rodada. Eu vou propor a gente dividir em 2 salas para não ficar uma rodada muito longa. Isso é parte do processo de desenhar uma reunião. Quantas pessoas vão vir? Ah, são 10 e aí a gente só tem esse tempo. Então vamos colocar 6 minutos, 1 minuto por pessoa, para uma pergunta. Aí vocês têm uma direção, começa com voluntário. Então todos esses princípios que vocês viram. Se eu tenho 1 minuto por pessoa e tenho 10 pessoas na sala, eu já tenho que desenhar 10 minutos na minha agenda, se eu realmente estou interessada em ouvir a contribuição de todos. E aqui, para a gente ter essa chance, a gente vai colocar em 2 salas e fazer 2 círculos. E depois o Stefan vai ajudar a gente a dividir essas salas. Um, o Marcelo fica, no outro eu posso ficar. E a gente vai responder uma pergunta dentro dessa sala. E agora que eu precisava da minha agenda, porque eu não pus essa pergunta aqui, mas eu vou lembrar dela. Se você quiser trazer o seu nome de novo na sala, porque você ainda não vai conhecer todo mundo que está lá, se apresenta e em 1 minuto. Eu posso colocar aqui no chat. Acho ótimo, vai ser bom. A pergunta que a gente preparou foi... Está no chat. Qual foi uma experiência que você teve de uma boa reunião? E o que aconteceu ali? E aqui a gente já vai fazer uma prática que é realmente... Tudo no Think Environment exige prática para você pegar os benefícios dele. É um treino mesmo. Ser sucinto, sincero, específico. Esses são 3 S's, né, que a gente fala no inglês, o succinct, sincere e specific, porque é nesse lugar do falar só o que precisa ser dito. É maravilhoso quando as pessoas conseguem alcançar esse lugar, e é possível, mesmo quando é prolixo, a gente consegue se treinar nesse lugar. E aqui nessa rodada vai ser uma oportunidade de uma pequena prática, só para a gente poder trazer mais explicações em cima da prática. A gente verifica que o Think Environment se aprende na prática e depois, se tem teoria, ela faz sentido. Mas só a teoria, só lendo os livros, sem a prática não faz nenhum sentido, porque é tudo tão simples. E aí, quando a gente vai tentar colocar em prática, parece que algumas coisas não funcionam. Muita gente reporta, nossa, isso nunca funcionaria na minha empresa. E daí que a gente vê que realmente precisa ter a prática e confirmar, comprovar que isso é simples, mas funciona, traz realmente produtividade e ajuda a gente a chegar com muito mais clareza nos resultados que buscamos. Vamos para as salas? Agora, cliquem lá para ingressar na sala simultânea e depois do tempo vocês vão estar voltando aqui com a gente.
vez dele te falar, então, para cumprir com o acordo de igualdade, convido ele também a pensar sobre essa pergunta. Bom, esse experimento foi divertido, de ir para as salas, voltar das salas. Que bom que vocês toparam correr os riscos com a gente essa noite, de fazer tudo isso no formato virtual. Obrigada pela contribuição de todos, e eu só queria checar, o Stefan tinha parado a gravação nesse período, né? Já voltou. Gravado. Daí até se vocês não querem aparecer na telinha, né, podem ficar à vontade para deixar a câmera desligada também, ficar na escuta. E queremos ainda hoje propor uma prática de duplas, porque quando às vezes pode ter muita gente na sala e a gente quer mesmo assim, como vocês bem trouxeram, ter a chance de que todos sejam ouvidos, a gente pode usar outros processos. E um deles é a dupla. E na dupla, algo novo normalmente acontece, mas aí a gente vai chegar lá para contar um pouquinho mais. Antes de chegar na dupla, e por que a gente usa esse tipo de estrutura, e que o que importa não é a estrutura e não é o processo, importa muito mais os componentes, essa forma de ser, esse estado que Fouad trouxe agora, do como eu consigo escutar e abaixar um pouco o som da minha voz de julgamento, ao ponto de, às vezes, eu conseguir até não ter nada para responder no momento que vem a minha vez de falar, né? Porque eu estava tão vazia escutando. O Stefan disse gostaria de escutar alguns parceiros também. Deixa eu checar. Stefan, pode ativar o seu microfone, por favor? Acho que ele se refere ao Marcelo. Eu não sei se é a hora, Ana, porque você propôs duplas de pensamento agora, né? Não, ainda não. Eu estou falando que eu estou adiantando que a gente vai falar de algumas estruturas que usamos e fazer a prática. Mas antes da prática, a gente queria escutar o Marcelo. Era isso que o Stefan estava me lembrando aqui. A proposta de trazer o Marcelo é trazer outras vozes do campo, assim, pessoas que estão tendo experiências diversas em vários setores e contar um pouquinho o que está dando certo para vocês, né? Se, assim, eu, o Stefan, a Day, a gente trabalha junto, já estamos num sistema, assim, mas quem está fora, trabalhando em outros lugares, conta um pouquinho, Marcelo. O que você pode compartilhar para a gente? E aí, antes da gente ir para as duplas, e tem uma intenção de gerar ideias, gerar insights também, de trazer experiência de colegas, que podem ser úteis depois para as duplas, tá bom? Obrigado, Ana. Eu vou comentar com vocês um pouco da minha experiência depois que eu entrei em contato com o Think Environment, e nos últimos 8 meses eu tenho estado muito envolvido, porque eu também estou participando e concluí recentemente o processo de certificação. E então a minha prática em reuniões mudou bastante quando eu passei a tomar consciência de algo que eu já fazia, mas que para mim ficou muito mais evidente, que é o poder da gente realmente cuidar das pessoas e estar muito atento da maneira como as pessoas se tratam, como que o Think Environment ele cria uma espécie de estrutura que faz com que a gente consiga, então, nas reuniões, trazer os componentes que a Ana já comentou, e que, para mim, alguns deles são fundamentais, como a igualdade, a atenção, a apreciação. Então, eu tenho conduzido reuniões virtuais e físicas em vários processos que a gente trabalha em consultoria, e eu dou alguns exemplos para vocês, assim, de como que dá para conduzir, né? O check-in, que acho que muitos conhecem já, quando a gente inicia uma reunião, e o check-in no Think Environment, a gente pode entender também como uma grande oportunidade de praticar a igualdade e a gente trazer no check-in a rodada, né, que é uma rodada, como se fosse uma rodada de início, onde eu estou praticando, então, um cuidado com todas as pessoas e dando a elas a oportunidade de se colocar. Então, a rodada, no contexto do início de reunião, ela é muito poderosa, porque a gente consegue ali dar o tom do que a gente quer fazer, né? Além de outros elementos que são fundamentais para o sucesso da reunião, como você
saber que você é importante, porque você vai decidir, que você foi chamado porque importa você estar ali, e também porque na reunião você tem uma condição, então, de contribuir, né? Com tranquilidade. Então, a gente tem feito isso também em duplas, né? Eu tenho feito com a minha sócia, e a gente pratica reuniões em dois, né? Que parece muito mais fácil, mas às vezes é mais difícil fazer reunião em dois, porque a gente tende a ter um envolvimento emocional mais forte, e a gente pratica, então, nas reuniões em dupla, né? Ou que a gente pode entender isso como um cuidado maior que a gente pratica, utilizando, então, um espaço, né? Dando espaço para que o outro possa se expressar no seu tempo, trazendo de uma forma concisa e clara aquilo que é importante naquele momento. E esse cuidado, então, que se pratica, ele tem uma diferença muito grande, né? Então, o que eu tenho percebido assim nos ambientes onde a gente tem pessoas que não tomaram contato ainda com algumas práticas como essas que a gente está se referindo hoje, a qualidade de eficácia reduz bastante. Então, mais do que a gente ter cuidado com as pessoas, a gente utilizar as reuniões de uma maneira muito produtiva. Então, essa combinação de reuniões onde eu estou levando em conta a maneira como eu trato os outros, estou me alimentando também desse cuidado que vem dos outros quando eu cuido, né? Estou cuidando das pessoas, sou cuidado por elas, o resultado, as questões normais de uma reunião, que às vezes a gente sai insatisfeito porque não consegue resultados, ele é destravado, né? Com uma prática do Think Environment. Então, acho que é basicamente isso, né? Não quero me alongar muito porque a gente tem pouco tempo hoje, mas dizer para vocês assim que, de fato, é um dos grandes desafios hoje a gente conseguir ter um resultado de eficácia, né? Quando a gente não considera esses elementos dos componentes do Think Environment. Acho que é isso, Ana, por enquanto, acho que é a minha contribuição. Obrigada, Marcelo. E hoje se fala muito de ter mais eficácia, mais eficiência, produtividade, não sei que palavras podemos usar, e pouco se faz diferença que isso está muito ligado aos nossos comportamentos e como a gente se trata. E o Think Environment vai observar esse lugar de como a gente se trata e o que faz, então, a gente ficar muito mais rápido, muito mais produtivo. Não só no pensar, mas no agir, porque as pessoas ficam mais energizadas depois da reunião. E muitas reportam que o componente da apreciação, por exemplo, que pode ser usado muito de forma prática, por exemplo, começando e terminando a reunião com uma pergunta apreciativa sobre o que está funcionando nessa equipe, o que está indo bem, antes de ir direto para o ponto do que é o problema nesse projeto, nessa empresa, nessa equipe. As pessoas reportam o quanto elas se sentem valorizadas, o quanto elas sabem que sim, tem dificuldades e questões, mas tem coisas indo bem, por isso essa empresa ainda está aberta. Então, porque a gente não olha tanto para isso quanto para aquilo, né? Esse é o lugar de simplicidade e, ao mesmo tempo, grande dificuldade, porque a gente está preso em alguns hábitos. E esse processo que eu gostaria de propor agora, que é o processo de duplas de pensamento, eu vou compartilhar a tela de novo, é para quebrar alguns hábitos. E a gente fazendo vai entender que hábitos são esses. Principalmente o hábito da interrupção e compreender por que a interrupção torna a gente tão improdutivo ou as reuniões improdutivas. E aqui, bem rapidamente introduzir essa prática. Um pensador, que quer dizer, uma pessoa vai ter um tema para pensar. E que seja um tema, qualquer um, da sua escolha, que seja relevante para você e vale a pena você tirar um tempo para pensar. Então, em geral, não é um tema que já foi pensado. É um tema que até aqui você já pensou e você gostaria de continuar pensando a partir daqui. E você vai ter um parceiro de pensamento. E depois de... Vamos dar 4 minutos por pessoa? Acho que dá tempo. Acho que não, Ana. O ideal é
2 a 3 no máximo. 3 minutos por pessoa. Dá tempo de 3 minutos só para ter a experiência do que é ficar 3 minutos escutando sem ter alguém que te interrompe. Mas não é só não interromper que significa que você está dando atenção. É realmente se esvaziar enquanto escuta. E não ter a necessidade de responder, de perguntar. É só relaxar. E aí lembrar, assim, desse segundo quadro, não interromper, não é um diálogo, não precisa comentar nem dar feedback, é sair dessa necessidade de ter que comentar qualquer coisa. Depois a gente troca de turno, faz turnos iguais e uma apreciação um ao outro no final. Mesmo se você cair numa dupla que você não conhece, essa lente apreciativa pode ficar o tempo todo ligada, olhando para uma qualidade que você aprendeu a apreciar na outra pessoa. E elas são palavras simples. O que importa mais é o que você sente enquanto fala, que é, nossa, aprecio a sua bondade, a sua curiosidade, a sua coragem, a sua beleza. Tem tantas coisas que a gente pode começar a ver no ser humano, mesmo perto das sombras que todos têm, conseguir ver o que é a luz dessa pessoa e trazer em uma palavra. Só isso, não precisa explicar apreciação nem dar feedback. Daí a gente vai começar com essa pergunta sobre o que você quer pensar e quais são seus pensamentos, quem for o parceiro. E só se o outro parceiro, o pensador precisar, apenas quando parece que o pensamento cessou, porque ele vem em ondas assim, e daí às vezes para, o que mais você pensa, ou sente, ou gostaria de dizer. Em 3 minutos não dá tempo da segunda pergunta, mas às vezes a gente faz sessões como essa por muito mais tempo. E aí, às vezes, é importante ter essa segunda pergunta que convida para novas camadas, sem que você precise, como parceiro, fazer qualquer outra interferência. E a pessoa que está pensando no seu assunto avança por ela mesma. E aqui a gente pede para trazer 2 componentes, um de encorajamento e um de sentimentos. Os sentimentos aqui são permitidos e parece que quando a gente permite a extravasão de sentimentos verdadeiros, é o suficiente que as pessoas se permitem também para restaurar pensamentos de qualidade. E com o encorajamento junto, elas se sentem à vontade para isso. E não tem como pensar sem sentir, tem uma vontade de dissociar na nossa sociedade, como, principalmente se forem sentimentos que a maioria não gosta de entrar em contato, como raiva, frustração, mas ali tem muita informação. Então a gente busca também permitir isso com encorajamento. O encorajamento pode ser aquele lugar silencioso de dizer aonde mais você pode chegar. Com o seu pensar, antes de precisar do meu, antes de precisar de qualquer coisa minha, aonde mais e aonde mais. E fica curioso por esse lugar, não só porque a pessoa está falando agora, mas por o que mais ela pode pensar por si mesma antes de precisar de qualquer outra coisa, de você, como parceiro. Ok? Vocês topam fazer essa experiência nas salas? Então, se tiver alguma dúvida, querem apontar, se não ficou clara o que é a experiência proposta? Ana, vamos trazer a pergunta sobre o que posso fazer para estimular reuniões mais leves e produtivas nas duplas? Olha, é uma boa, porque a gente tinha pensado em fazer... já tem gente que está em dupla na sala, é verdade. Quem tiver em dupla na sala, faz na sua dupla, ótima observação. A pergunta que a gente quer propor para essa dupla, que eu acho que simplifica o processo para ter experiência, Daya, qual é a pergunta? O que posso fazer, né? O que eu penso que posso fazer para estimular reuniões mais leves e produtivas. Isso, então não é um diálogo e a gente não vai precisar daquelas perguntas agora sobre o que você quer pensar, mas eu quero encorajar vocês a fazerem essa prática proposta entre vocês, que estão aqui hoje com pessoas que estão por aqui, que se conhecem, talvez fazer essa prática em casa, assim, e ver o que acontece, sobre qualquer assunto. Agora, vamos pegar essa pergunta porque vai simplificar para a gente ter a experiência do processo nesse contexto de um webinar de 1 hora. Eu enviei aqui no chat também. O que eu posso fazer para estimular reuniões mais leves e produtivas? Que ideias você tem? E você que está escutando, procura suspender as suas ideias para escutar a ideia do outro. Pura. Daí depois, quando for a sua vez para pensar, você pensa nas suas. E não necessariamente precisa construir em cima da do outro. Normalmente é o que vai acontecer. Mas fica livre para pensar o que vem.
sem ter que, né? Nada, não tem que nada, é só pensar sobre. Pensar livre, tá bom? Vamos para as salas? Quem já está em dupla fica, senão o Stefan vai pôr os demais em salas. Olá, olá, tudo bem? O timer do Zoom não perdoa. Tinha algumas pessoas talvez terminando a fala ali, mas acho que isso valeu. Eu vou abrir os microfones, porque logo a gente vai abrir também para que todos possam, para que algumas pessoas possam comentar um pouquinho da experiência. Se porventura alguém precisar fechar o microfone, aí fecha, né? Se estiver em algum lugar com ruído. Maravilha. Bom, eu não sei se todo mundo conseguiu mesmo. Deixa eu só abrir de novo a minha agenda aqui, um momento. Eu não sei se todo mundo conseguiu realmente terminar até a apreciação. Acho que para algum outro ficou faltando esse momento, né? De apreciar a palavra, mas eu teria a chance de fazer em outros contextos também, praticando isso aqui. Na prática é só isso mesmo, estar presente, estar para o outro lá. Não tem muito segredo, é muito simples mesmo. Eu estava com a agenda aberta, fui pegar um computador que eu não conheço, que eu estou usando pela primeira vez, e voltar para a agenda. Mas aí a Daia está com ela aberta, ela me ajuda. Gostaria de checar se algumas pessoas querem trazer uma, duas vozes, assim, no tempo que a gente tem, sobre a sua experiência de escutar dessa maneira. Posso começar? Pode falar perto do microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. As primeiras duas considerações da Eliane, eu estava me achando mais fundas. Na terceira, eu já estava pensando como ela consegue fazer isso. É um exercício que requer prática. Pronto. É isso? A Isabel quer comentar? Está do seu lado? Não. Eu sou a Eliane, ela é a Isabel. Então, como eu já conheço o Thinking Environment, para mim foi muito tranquilo fazer o processo da escuta. E é interessante saber que ela estava nesse estado, porque a gente fez ela primeiro falando, né? Ela primeiro foi a pensadora e eu não fazia ideia, ela ficaria tão serena que ela estava lá, como é que ela consegue fazer isso? Bem interessante. Legal. Mais alguma voz? Alguém pode falar brevemente como é que foi poder pensar sem ser interrompido? Mônica, é esse? Mas eu que ouvi ou o Alex que falou? Porque a gente não tem tempo de fazer os dois. Tanto faz. Qualquer experiência é válida. Quem tem vontade de compartilhar. Então vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então eu só vou
compartilhar com vocês que esse exercício me ajudou bastante. Pelo seguinte, a Ana sabe a dificuldade que eu tenho de pré-conceito, pré-julgamento, antecipação da maioria das reuniões, né, da maioria dos contatos que eu tenho com pessoas, eu já tenho esse chip instalado, né, de julgar, de rotular. Então, o que me serviu bastante esse questionamento foi a minha primeira proposição é essa, tentar me libertar dessa ideia de já pré-julgar para que as coisas fluam melhor, né? Essa questão de pré-julgamento meu, ela acaba influenciando e até atrapalhando as pessoas que estão participando da conversa ou do encontro, ou da reunião, seja lá o que for. E isso leva eu ser a pessoa que interrompe os outros, sabe? Então foi bom me ver desse outro lado aí para saber que esse é um ponto que eu tenho que melhorar bastante. Valeu. Valeu. Posso compartilhar? Eu quero agradecer por essa experiência, para mim também foi muito enriquecedora. Me lembrar, né? Porque às vezes a gente até sabe o que é necessário, bem como a Ana falou, são coisas que muitas vezes a gente sabe, mas esquece de colocar em prática na reunião, né? E o quanto isso muda todo o clima da reunião e a produtividade, enfim, tudo aquilo que a gente busca. E foram trocas muito interessantes, eu saio assim inspirada para as próximas reuniões e muito feliz em conhecer também quem eu não conhecia aqui, pelas trocas e tal. Muito obrigada. E eu vou precisar sair daqui a pouco, que eu tenho outra reunião agora, mas agradeço mesmo e quero participar de outros webinários. Obrigada. Obrigada por ter vindo. E eu ainda queria mostrar E obrigada por todas as vozes também que contribuíram para a gente enriquecer a experiência. É um topo da superfície, assim, do que a gente pode tocar, porque é infinito mesmo a profundidade que esse trabalho pode chegar, com tanta simplicidade. E eu ainda queria mostrar o que a gente fez aqui, afinal, em termos de processo, como um roteiro, como se fosse um roteiro de reunião, como seria. E aí, como a gente já bateu o tempo, eu também fico já satisfeita, digamos, com essa rodada que a gente teve aqui e toparia a gente encerrar aqui também para honrar o nosso horário, que já ultrapassamos, e ficar também com as pessoas que podem mais 15 a 20 minutos e a gente bater um papo, daí eu posso mostrar esse roteiro de reuniões, afinal, que foi feito aqui. E parece que não tem nada por trás, mas tem sim um roteiro, tem um planejamento, né? E vocês que precisam sair podem ver a gravação depois online, que vai ficar disponível daí. Ok? Então, deixa eu só checar aqui. A Daya está me ajudando agora com a reunião. Espera aí. Ai, meu Deus, estou apontando coisas inusitadas aqui. Uhum. A gente vai enviar também, né, Ana, esse roteiro de reunião com passo a passo por e-mail depois, para quem esteve. Isso. A Ana vai comentar um pouquinho agora. Isso, então quero agradecer quem pôde ficar até aqui também e precisa se despedir, honrando o nosso horário, agradecendo muito mesmo pela presença e participação ativa, que é para nós uma honra, assim, poder testar essas coisas online com pessoas como vocês, né, tão generosas, e falar, uau, vamos fazer a experimentação de participação mesmo online, e não vai virar um webinário frontal, uma aula só aqui, que não é a ideia, porque assim não conseguimos aprender Thinking Environment. Então a gente fica aqui com quem mais pode ficar mais uns 15 minutinhos. E vamos ter um tempinho também para trocar ideias e tirar dúvidas, mas antes disso só quero contar o que foi a proposta de fazer como se fosse um formato de reunião com vocês. Vou ter que voltar para a tela de computador.
Bom, vocês viram que foi enviada uma agenda, né? E para uma reunião ser produtiva, várias pessoas mencionaram, a preparação é muito importante. E a gente prepara dessa forma. Qual deve ser o outcome, ou o resultado dessa reunião? Que perguntas mais ajudam a chegar nesse resultado? E quem precisa estar para ajudar a chegar nesse resultado? É tão simples e a maioria das pessoas que eu conheço, acho que eu diria 99% quando chegam nos cursos, observam que nunca fizeram um processo de preparação como esse, por exemplo, antes de uma reunião. E saber que perguntas a gente vai endereçar e fazer a pauta em forma de perguntas, são as perguntas que nos ajudam a chegar no resultado, vai fazer toda a diferença para todo mundo saber onde a gente quer chegar. E aí, pergunta a pergunta, a gente vai endereçando e realmente, em 50% dos casos, se não tem um conflito escondido, se não tem uma questão que pega fogo e joga a agenda para o ar, né? A gente vai conseguir cumprir a agenda e vai chegar no resultado que quer. E quando tem uma questão que pega fogo no meio da agenda, a gente olha para ela e fala, pessoal, vocês têm consciência da agenda. A gente está nessa pergunta. Vocês escolhem jogar a agenda no lixo a favor dessa nova pergunta que está surgindo? Ou o próprio líder decide que sim ou não, com muita firmeza, e isso ajuda muitas pessoas a ganharem clareza de para onde elas estão caminhando e devem continuar. Ou se realmente a gente vai ter que jogar nossa agenda no lixo porque veio aqui um incêndio e isso é mais importante. O que a gente seguiu aqui foi abrir dando boas-vindas, a Dai abriu dando boas-vindas, depois eu e tudo mais. Fizemos uma apreciação, em geral é muito comum abrir com quem está começando, conduzindo a reunião, trazer uma apreciação para o grupo. Daí não sei se vocês vão lembrar como foi desde o início todo o processo, mas a gente passou por esse roteiro. E o propósito da reunião, então tinha uma agenda que dizia por que estamos aqui afinal. E a gente fez uma rodada de abertura, fizemos 2 grupos naquele momento, porque senão ia ficar muito grande, mas para todo mundo ter a chance de chegar com uma pergunta apreciativa que energiza as pessoas, porque a gente quer que as pessoas estejam com algumas áreas do cérebro mais iluminadas para trabalhar o que for depois problemático, que talvez vai estar em cada item da agenda, e vai estar em forma de pergunta. E a gente confirma a pergunta, porque se a pergunta não estiver clara, as pessoas não vão conseguir responder com clareza, e essa é a nossa pauta. São várias perguntas, e a gente vai endereçar uma a uma. Às vezes, pode ter uma reunião de uma pergunta só, pode ser, mas às vezes são mais. Se necessário, vai ter uma apresentação que traz informação, o que as pessoas precisam saber para pensar com qualidade. E essa apresentação, ela só endereça essa pergunta da pauta. Só traz informação suficiente para as pessoas poderem pensar com qualidade. Aí a gente vai para uma rodada sobre a pauta. Todo mundo tem a chance de falar e ajudar a responder essa pergunta. Quando acaba uma rodada, a gente pode abrir para uma discussão, ainda assim mantendo sem interrupção. Se precisar, volta para uma rodada, e aí tem aqui repetir, discussão, rodada, até que a gente esgota aquele assunto, ou tem o tempo que vai nos limitar e dizer a gente tem esse tempo para esse assunto, e vai ter que chegar numa decisão, numa ação, nos próximos passos, e aí o processo decisório cabe a cada empresa e a cada grupo optar qual é o processo decisório desse grupo. Tem vários e a gente pode dar sugestões, mas tem métodos paralelos ao Thinking Environment. O Thinking Environment não é um método decisório necessariamente, mas existem vários, e importante aqui é a gente saber se é uma reunião de tomada de decisão ou não. E quem precisa estar para tomar a decisão, né? Volta para aquela pergunta, quem precisa estar para ajudar a chegar nesse resultado? E aí a gente vê muitas reuniões de tomada de decisão e o decisor não está. Então aqui fica muito claro quando prepara do que se trata essa reunião. Uma reunião de estratégia, de ação, a gente vai ter que decidir, e aqui vai sair com isso. E rodada do Burning Issues, que a tradução que a gente achou foi questões pendentes, questões quentes, que às vezes não dá para endereçar na reunião, e aí a gente anota e vai para a próxima com ela, para ver como vamos então endereçar, porque às vezes não cabe nessa reunião. E aí fazemos uma rodada de fechamento, que eu quero propor para a gente fazer aqui, com um olhar apreciativo. O que foi bom desse processo para vocês? O que deu certo nessa reunião hoje? O que vocês estão apreciando desse projeto, desse trabalho, para poder continuar firme, com engajamento? Qualquer pergunta que conecta as pessoas com algo que é positivo e verdadeiro. E com isso, eu fecho a nossa apresentação aqui. Opa, saí da... Deixando nós contar, mas querendo saber também, vou sair dessa telinha para a gente voltar para a roda
Agora uma roda menorzinha para cada um ter a chance de dizer como está saindo e se surgiram perguntas que gostaria ainda de endereçar. Com qual sentimento positivo você sai, que te incentiva a se engajar mais, né? Influenciar mais as suas reuniões? Então, deixa eu sair da tela para a gente voltar para a roda e se ver. Ana, posso fazer um comentário? Por favor. Então, quando a Ana traz, né, na estruturação da reunião, né, então planejar, pensar a pauta em perguntas, foi o que a gente fez, enviou por e-mail antes para vocês, e essa importância, né, da pauta em forma de pergunta ser enviada antes para as pessoas que vêm para a reunião já virem pensando sobre o assunto, né, e sobre esse direcionamento que a pergunta traz. E a nossa rodada de abertura, de pergunta apreciativa, foi aquela pergunta em que a gente levou vocês para a rodada e falou qual foi a experiência que você se recorda de reunião que foi boa? Então, veja que não é uma pergunta apreciativa necessariamente sobre as pessoas que estão ali, ou pode ser simplesmente sobre coisas que deram certo, né? Ou naquele grupo, ou no passado. É uma visão positiva. E, embora com os atrapalhos ali de ir, voltar para a rodada, o que aconteceu depois, talvez, não sei se vocês puderam perceber, mas a gente teve um grupo todo que entrou dentro do webinar, né? E feliz, alegre. A gente não estava falando sobre o problema de reunião e o quanto ela é chata e ruim, improdutiva. Não, a gente estava vendo as coisas que estavam acontecendo sobre uma perspectiva boa, né? A gente vê, poxa, já fiz reuniões boas, né? Nem tudo está perdido. Então, é esse lugar, né? Que foi isso que aconteceu. E aí depois tivemos apresentações duplas e tudo mais. Então, a pergunta apreciativa, ela pode ser bem criativa, né? Essa rodada de abertura pode ser sobre coisas que estão indo bem nesse projeto, ou pode ser uma apreciação sobre o grupo também, o que me motiva a estar aqui hoje, enfim, a pergunta apreciativa a gente pode, no planejamento, pensar em coisas aí, mas o efeito é sempre o mesmo, né? Trazer as pessoas para um lugar de positividade, de participação, de engajamento. Muito bem, obrigada, Daya. Agora eu iria propor uma rodada, mas a nossa rodada inicial ela se alterou com pessoas chegando, que são bem-vindas também no meio da reunião. Isso sempre pode acontecer, né? Então, também temos que pensar nesses casos dos imprevistos, como a gente pode, na preparação, já lidar com eles. Normalmente, quando a reunião foi bem preparada e a gente pensou em quem realmente deve estar na reunião, normalmente essas pessoas vão estar muito comprometidas, estar lá, e não vai acontecer, né, da gente ter as interferências e as distrações que normalmente acontecem em entrada, saída em reunião. Esse é um webinário, então quem chegou aqui é muito bem-vindo para a rodada final. E no lugar de fazer uma rodada, que daí a gente teria que desenhar aquela mesa novamente, a mesa virtual, então vamos abrir para um bate-papo, uma discussão aberta, que a gente chama. Ela continua com os componentes, sem a interrupção, com a atenção de qualidade para quem estiver falando, mantendo a igualdade. E agora eu queria propor mais uns 5 minutinhos para levantar essas perguntas, mesmo que não dê tempo de responder hoje. A gente pode voltar por e-mail para vocês, trazer impulsos depois de outras formas de contato. E quem quiser deixar uma palavra, né, de com qual sentimento sai, no sentido de poder se engajar melhor nas suas reuniões. E se tiver perguntas, deixa a sua pergunta também. Se a gente tiver um tempinho, ainda podemos endereçar. Alguém gostaria? Olá, pessoal. Olá. Normalmente, quando uma pessoa falta na reunião ou chega atrasada, é porque o trânsito estava ruim. Nesse caso aqui, o trânsito foi a internet, que a internet sumiu. E aí eu fiquei numa frustração tremenda. E agora, no finalzinho, que eu consegui acessar aqui. Mas estou muito feliz de estar vendo vocês. Obrigada, Luciano, por ter chegado, mesmo assim, entrado na reunião. Isso pode acontecer, de fato, né? Sempre. Então, contamos com esses fatores para
no momento, saber como lidamos com a nossa agenda, principalmente, por exemplo, se um decisor faltou e ele era altamente necessário, como a gente se adapta, se organiza e faz o que precisa ser feito. O que mais vocês gostariam de compartilhar nesse encerramento? Mais alguns minutinhos. Eu só queria agradecer também a participação, a possibilidade, né, da reunião, dessa prática, que foi muito legal, assim, bastante interessante. O Alex teve que sair agora no final, mas agradeço realmente e espero que a gente possa até participar de outras, né, outras situações e continuar essas rodadas, né. Muito obrigada. Eu tenho gratidão por ter tido a oportunidade de relembrar esses detalhezinhos e essas coisas. E eu estou muito feliz da Isabel ter conseguido vir para cá e ter participado. Então, gratidão, gratidão e gratidão. Eu faço das palavras da Eliane as minhas, gratidão. Mas faço um comentário, que esse exercício simples, porém profundo, que a gente fez da pergunta, né, e do exercício de prestar atenção plenamente no que o outro está dizendo, o quanto isso, para mim, Isabel, me traz a atenção de que eu preciso me despojar das minhas verdades. Porque eu percebo que quando o outro está falando e eu estou ali já fazendo conjecturas do que eu vou trazer em relação ao que ele está dizendo, é porque eu já estou ali com os meus paradigmas, querendo dar uma resposta para o que ela está dizendo. Então, isso para mim é bem importante, sob a perspectiva de se desconstrói naquele momento e esteja plenamente, né? Para mim, um exercício de humanidade mais do que tudo. Obrigada. Eu estou super feliz de ter dado certo esse rápido encontro. Eu venho namorando o Think Environment há alguns meses, né? E as iniciativas que têm acontecido eu não tenho conseguido acompanhar, mas o pouquinho que eu pude acompanhar na prática com o Marcelo, conduzindo reuniões, rodadas de conversa em dupla que a gente tem feito, para mim eu acho super interessante, super envolvente, então fico ainda mais curiosa para saber mais, para conhecer mais, porque definitivamente eu acho que essa é uma coisa super, muito, muito, muito poderosa, sabe? Eu acho que sabe aquelas pequenas coisas que você solta para o mundo e tem muito poder, muita potência de solucionar coisas que ficam lá enrolando. Então, acho que esse lugar do não julgamento, né, de você, de fato, ouvir o outro, e principalmente ser ouvida, sabendo que assim, essa pessoa não está julgando o que eu estou falando, e se ninguém está julgando o que eu estou falando, eu posso ser quem verdadeiramente eu sou, para mim é super poderoso e abre portas incríveis. Então, eu agradeço demais vocês por essa oportunidade, e aí também ao universo por ter dado certo dessa vez, assim como foi. Obrigada, viu? Bom, vou repassar para a Dayana, então, fazer o nosso encerramento. Acho que ela está no mudo, mas agradecendo a cada voz que se manifestou e também as que se manifestaram em silêncio e pela grande qualidade de atenção que a gente conseguiu produzir aqui nesse ambiente cheio de desafios, né, de distrações aqui com janelas. Mas foi muito bacana fazer essa experiência com vocês de estar num ambiente de pensamento online e testar o limite disso tudo, porque a gente está muito habituado a estar no presencial, nesse corpo a corpo, ter essa química do estar fisicamente com cada pessoa e perceber que também dá para vencer barreiras no mundo online e descobrir aonde a gente pode chegar em nível de conexão humana, apesar da distância física. Então, obrigada por vocês terem proporcionado essa experiência junto com a gente aqui. Dayana. Estou encaminhando aqui, gente, no chat, alguns links que podem ser de interesse para vocês. Então, o próprio site da Munzner. O segundo é um artigo sobre reuniões produtivas.
Então, lá resume um pouquinho do que a gente conversou hoje. Vocês podem ler com calma, compartilhar com quem desejarem. E um pouquinho ali sobre a história do Thinking Environment no Brasil. E algumas reflexões sobre a importância de tirar tempo para pensar e propiciar esse tempo também aos outros, né? Que é o principal e é o que a gente propõe nas reuniões também. Que as reuniões não sejam espaços de blá, 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 mas que a gente entenda como espaços de pensamento coletivo, né? Então, como que a gente cria esse ambiente para que as pessoas realmente possam pensar e pensar cada vez mais profundo e pensar cada vez mais longe, né? Sair um pouco desse paradigma e padrão de concordar, discordar, complementar e ir para um lugar de pensamento livre, independente mesmo. Acho que essa é a grande proposta do Thinking Environment, aí, no que tange a reuniões. Agradeço também a todos. Foi muito bom estar aqui, Ana e Stefan, mais uma vez pelo convite, de poder estar junto, aprendendo com todos sempre. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Até logo, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.